Olá, artistas! Eu sou o professor Marcos Barroso e iremos fazer arte juntos. Tenho uma proposta pra você. O que você acha da gente se envolver? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o teatro do oprimido, uma modalidade teatral criada pelo dramaturgo Augusto Boal e difundida pelo Centro do Teatro do Oprimido, uma instituição de pesquisa e divulgação desta modalidade artística. Esse tipo de teatro segue basicamente três grandes princípios: a reapropriação de produção teatral pelos oprimidos, a integração do público com os atores e a necessidade do teatro de se integrar a uma proposta social e política mais ampla. Ao criar o teatro do oprimido, Boal pretendia valorizar as pessoas que se encontravam à margem da sociedade, ou seja, aqueles que se encontravam distante dos grandes centros, aqueles que eram como que invisíveis para a sociedade padrão. Com isso, Boal inaugura uma forma pedagógica de devolver o protagonismo às pessoas que até então não eram valorizadas. Boal faz um trabalho com aqueles que são não atores e chamam os mesmos de espectadores-espectatrizes. Ou seja, com esse trabalho, Augusto reconhece que todos nós somos atores e atrizes. No entanto, por vezes, por mais que somos atores e atrizes, não temos consciência de nossas ações. Por meio do teatro do oprimido, Augusto Boal dá a possibilidade das pessoas de entenderem suas vidas, com o objetivo de potencializar a interatividade e a participação na prática do teatro do oprimido. Boal cria uma série de técnicas. Entre elas podemos encontrar o teatro jornal, o teatro fórum e o teatro legislativo. Teatro jornal. Nessa modalidade, a ação cênica é produzida pelo público, pela plateia, ou seja, os personagens são interpretados por aqueles que estão ali para assistir, porque para Boal não existe distinção entre ator, atriz e espectador. Para ele, todos nós somos atores e atrizes, por isso são espectadores, espectatrizes. Todos nós atuamos no dia a dia, em nosso cotidiano. Então, a ação cênica será produzida tendo por base notícias de jornal, onde os atores e as atrizes irão produzir essas notícias, trazendo a todos que estão ali uma reflexão acerca das notícias a serem apresentadas. No teatro jornal existem várias modalidades que vão possibilitar uma dinamização da criação do teatro jornal. Uma delas é a improvisação. Na improvisação, os personagens vão se apropriar de uma notícia de jornal e vão improvisar em cima dessa notícia. Essa notícia servirá como um roteiro, na qual eles podem aprimorar e criar novas narrativas dentro dessa notícia. Então, vamos criar um início, um meio e fim, tendo por base aquela notícia, dando assim a possibilidade da criação de cenas, de realidades, para refletir o porquê daquela notícia ter acontecido, criando assim novas narrativas para refletir principalmente como nós podemos chegar em um local onde que notícias que não são boas para a sociedade possam não acontecer. Então, criando uma realidade na qual as pessoas são convidadas à solidariedade, ao bem, à busca de uma construção de uma sociedade melhor. A próxima modalidade é a leitura simples. Os participantes vão se apropriar de uma notícia e vão alterar o seu sentido na hora de interpretar, na hora de ler esta notícia. Ou seja, nós teremos um distanciamento. Eles irão alterar o sentido emocional da notícia a partir do momento que eles forem dar essa notícia. A busca da alteração do sentido, do distanciamento emocional da notícia nessa modalidade é a procura de aprofundar, de melhor analisar a notícia que está sendo dada. Por isso que nós temos esse distanciamento, para assim melhor podermos analisar. Porque a partir do momento que nós temos um distanciamento do caso, do ocorrido, nós podemos melhor analisá-lo. Então é com o olhar de fora aquilo que está sendo dado, aquilo que foi construído por outro. Então construindo uma nova realidade, uma realidade de análise, de reflexão,
de aprofundamento, de busca de ampliação dos conhecimentos. Leitura com ritmo. Os participantes começam a cantar variadas músicas, vários ritmos, e depois vão se apropriar de algumas notícias e vão cantar essas notícias também por meio de ritmos diferentes, ritmos distintos, para assim ter uma ampliação de emoção, para assim experienciar emoções diferentes de acordo com o ritmo e de acordo também com a notícia que está sendo dada. Nessa modalidade, então, os participantes irão cantar as notícias como se fossem letras de canção, experienciando emoções variadas, para dar àqueles que estão no espaço a possibilidade também de fazer esta viagem com eles. Leitura cruzada. Nesta modalidade, os participantes irão escolher notícias diferentes, duas notícias que não se encontram, e cada um irá ler em um determinado espaço, em um determinado tempo, intercalando entre eles essas notícias. Então essas notícias devem ter enfoques diferentes, trajetórias diferentes, emoções diferentes, para assim nós termos uma ampliação na reflexão acerca da notícia. Ação paralela. Um grupo lê a notícia em voz alta, enquanto outro grupo vai interpretar esta notícia que está sendo lida. E depois nós podemos fazer a intercalação. Esse grupo que interpretou pode ler outra notícia, enquanto o primeiro grupo possa atuar essa outra notícia dada pelo grupo. Reforço. São as notícias que podemos ter além dos jornais para assim construir as cenas, como capítulos de livro, revistas ou até mesmo mídias sociais, que podemos acessar e ajudar na construção da cena. Histórico é uma forma de aprofundar a notícia que será dada, que será construída na cena. Ou seja, os participantes irão pesquisar, irão se aprofundar, fazer um estudo prévio para assim construir a cena. O histórico, então, é uma forma de aprofundarmos a cena, de nós termos um material mais sólido, um material mais real para a construção de uma nova realidade. Entrevista de campo. Na entrevista de campo, os participantes irão entrevistar uma pessoa do meio social a fim de levantar dados para a construção de uma cena. Todas essas técnicas que nós acabamos de ver estão contidas dentro da modalidade teatral teatro-jornal. Agora nós iremos ver o teatro-fórum. O teatro-fórum é a construção de uma peça na qual os personagens entram em conflito, ou seja, temos os opressores e os oprimidos. E assim eles vão produzir uma realidade na qual eles vão ter por base um conflito no qual eles terão que resolver ao longo da narrativa. Então cada um vai defender as suas ideias, os seus interesses de acordo com os seus valores. O principal ponto do teatro-fórum é criar uma cena tendo por base fatos reais, ou seja, os oprimidos e os opressores terão por base realidades de pessoas que passaram por situações de denegações de direito. Então, assim, nós iremos ter um momento propício para uma ampliação da reflexão, tendo por base a cena que irá ser construída. Tendo a criação dessa nova realidade, onde que nós temos um conflito entre opressores e oprimidos, nós vamos construir, então, a participação dos espectadores, da plateia, o público, vão poder estar participando ativamente de toda a cena que está sendo construída. Então, serão convidados esses espectadores a participarem, a atuarem, a subirem no palco e dar as suas opiniões, a dar o seu posicionamento. Com isso, nós teremos, então, a construção desse fórum, a participação ativa de todos que estão ali no espaço. E daí nós teremos uma reflexão muito mais ampla, muito mais participativa, onde todos aqueles que estão ali possam fazer parte dessa construção do saber, dessa ampliação dinâmica de uma nova realidade. Então, Augusto Boal, por meio do Teatro Fórum, ele apresenta uma nova forma de ver as coisas, de perceber, de valorizar as pessoas, dando o protagonismo merecido a cada um.
Por isso, o teatro legislativo anda junto com o teatro-fórum, ou seja, as soluções encontradas pelos espectadores, pela plateia no teatro-fórum, pode ser levado para o teatro legislativo, e assim nós construímos juntos projetos de leis que podem ser propostas para os vereadores ou deputados, para levar até a Câmara e assim ser votado. Com isso, Augusto Boal propicia as pessoas a perceberem que todos nós somos pessoas políticas. Nós somos aqueles que podem contribuir com a construção de leis. Todos nós temos o direito e o dever de participar da construção da política, da construção da organização da sociedade, onde todos terão direitos e deveres e respeitarão uns aos outros. Bem, artistas, assim nós terminamos o nosso estudo sobre o teatro do Pinho. Um teatro muito bom, um teatro muito saudável, um teatro que nos ajuda a refletir sobre o ser humano, sobre a existência do ser, a aprofundarmos em nós mesmos.